Se o seu coração não sabe o caminho certo a seguir, dá um tempo, pare para ouvir a voz de Deus. Uma porta então se abre e você precisa decidir. Quero lhe dizer que os seus planos aos seus olhos podem ser bons, mas o Senhor quer os seus passos guiar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e entregam tudo em suas mãos. Aplauda o Senhor, louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. O A Voz de Deus está no ar, em uma edição especial. Afinal de contas, adentramos na semana do Dia dos Pais. Dia de muita comemoração, de consideração paterna e de analisarmos e repensarmos o valor do pai na nossa vida, o valor do pai na nossa existência, o valor da paternidade na nossa família. Vale lembrar que esse é um princípio enraizado nos céus, ao qual o Deus Pai, pela entrega do Deus Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos consolidou numa relação paterna que nos traz justiça, justificação, libertação de pecados e uma vida abundante. Vejamos o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, o capítulo 4, o versículo 6, que diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Veja bem, há um só Deus soberano acima de qualquer outros deuses que possam existir e se manifestar. E esse Deus soberano, o Senhor Deus Jeová, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Pai de todos, em todos e por todos aqueles que reconhecem que o seu Filho é o Senhor. O que me chama a atenção é a credibilidade que esse Pai dá para o Filho. No programa de hoje, tratando do Dia dos Pais, eu quero falar para você não só da credibilidade de um pai para um filho, mas de um amor incondicional, de uma entrega, de uma segurança, de uma perseverança e uma graça inconfundível que qualifica a vida daqueles que se propõem a viver segundo todos os critérios de um pai perfeito, a saber, o nosso Deus soberano. Há muito mais ainda, muitas outras novidades e muitas outras expressões de um amor incomparável para você em um nosso programa. Não saia daí, um breve intervalo e nós já retornaremos com a continuidade do A Voz de Deus comemorativo ao Dia dos Pais. Até mais, que Deus o abençoe. Louve ao Senhor, Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Há um só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Louve ao Senhor, Ele preparou um
gente! Meu pai me falou pra eu namorar na hora certa. Minha avó me ensinou: quem não quer casar não namora. Mas eu me envolvi com um rapaz, perdi a inocência, minha paz. Histórias de ilusões e decepções que eu não imaginei jamais. Ele brinca comigo e com meu coração, termina comigo e me pede perdão. Eu tenho um chamado e ele vive dizendo que não. Ele brinca comigo e com meu coração, termina comigo e me pede perdão. Eu tenho um chamado, eu preciso guardar meu coração, né, gente? Ele vem dizendo que não, eu preciso guardar meu coração. Tô numa fria, Exla, me socorre. Eu vou te contar um pouco dessa minha história. Sofri por amor, por não esperar a minha hora. Amiga, o passado ficou pra trás. Com Deus aprendi que a vida é muito mais que as ilusões e decepções que eu vivi. No coração de Deus sei que há alguém especial pra mim, que não brinca comigo e com meu coração, parceiro, amigo, irmão de oração, que tem um chamado e seguimos juntos na mesma unção, que não brinca comigo e com meu coração, parceiro, amigo, irmão de oração, que tem um chamado. Você tem que guardar seu coração. Pode esperar o teu grande amor, Deus vai mandar. Que não brinca contigo e com teu coração, parceiro, amigo, irmão de oração, que tem um chamado, e segue contigo na mesma unção, que não brinca contigo e com teu coração, parceiro, amigo, irmão de oração, que tem um chamado. Você tem que guardar seu coração. Você tem que guardar seu coração. Beijo, Deus abençoe. Louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção pra você. Há um só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Chegou a novidade que toda a região estava esperando. Toda a expectativa valeu a pena. Novo jornal Hora do Sul. O melhor jornal da região agora de cara nova. Tudo novo. Nova marca, nova diagramação, novos colunistas, novo conceito editorial. Apenas uma coisa não mudou. A qualidade e o compromisso com a verdade e com o leitor. Novo jornal Hora do Sul. Você vai se surpreender. Louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção pra você.
Graças a Deus. O Senhor nosso Deus é bom e, melhor que isso, sempre bom. Sabe, Deus, Ele é Pai. Não precisamos vivenciar a religião cristã evangélica para entendermos que Deus é Pai. Todos sabem que Deus é Pai. E uma vez sabedores que Deus é Pai, deveríamos todos então vivemos segundo a paternidade de Deus. Muito mais do que Deus, Ele também é Pai. A junção triuna de Deus nos possibilita entender e crer que verdadeiramente Ele é um Pai zeloso. A Bíblia diz que Deus é Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas antes de dissertarmos acerca dessa importância da paternidade divina, deixe-me fazer uma leitura bíblica com você, contida no livro de Efésios, o capítulo 1, o versículo 3, que diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja bem, bendito o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, além de ser Deus, essa soberania divina, Ele é Pai. E como um pai se comporta? Um pai, primeiro, dentre muitas outras coisas, ele traz segurança. O pai é aquele critério de segurança dentro de um lar. Quando ele chega, ainda que hajam tempestades externas, telhas voem e o vento seja veemente, a sua presença traz segurança para todos aqueles que estão debaixo de suas asas. O pai, além da segurança, também é a autoridade. Decisões se tomam no lar ou deixam de ser tomadas mediante a posição paterna. Sempre é o pai quem tem a palavra final, ou pelo menos quem deveria tê-la. O pai, além da segurança, traz também a autoridade, que por consequência traz a provisão. O pai, ele é um canal de provisão. Ele não traz tão somente as provisões materiais, as provisões alimentícias, mas ele traz consigo mesmo, na naturalidade da sua vida e do seu posicionamento, toda uma sorte de provisões necessárias para um perfeito andamento do seu lar. O pai é aquele que vai ao trabalho, tem a sua paga e coloca o alimento sobre a mesa. O pai é aquele que provisiona a segurança para a família. O pai é aquele que tem a palavra certa, a direção correta e a decisão adequada. Eu quero falar para você que é filho, que você medite na importância de um pai. Eu quero falar para você que é filho, que você medite na qualidade e na eficiência de um pai. Muitos têm seus pais em vidas e outros que estão me vendo e ouvindo agora não têm mais seu pai em vida. Alguns ainda não se tornaram pais e outros naturalmente pais já são, e todos homens pais se tornarão ou já se tornaram. Essa junção paterna é o que dá sentido para a continuidade da família e o fortalecimento de uma sociedade sadia, íntegra, de bom grado, em paz e segura. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O Deus Pai já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Se você reconhecer Deus como Pai, você se torna por esse Pai abençoado, cuidado, provido, seguro, próspero, bem educado e dotado de princípios e dinâmicas
fundamentais para o andamento da sua vida com plenitude, eterno amor, preciosa graça, virtude, conquista, vitória e total bem-estar. Isso não quer dizer que não haveriam adversidades. Isso não quer dizer que não haveriam dificuldades ou alguns percalços no meio do caminho. Mas quando somos crianças, sempre percebemos que o Pai não erra, que Ele dá sempre a direção certa. Quando somos adolescentes, até duvidamos um pouco de tudo aquilo que Ele nos disse. Mas quando nos tornamos adultos, percebemos que a sua experiência é fundamental para nos tornarmos tão bons ou, quando não, melhores do que eles, porque afinal de contas, somos seus filhos. O pai sempre tem muito para ensinar. O que me chama a atenção na figura paterna é que ele se torna completo. Ele se torna um ser 100% para a nossa qualidade existencial. Porque quando o pai acerta, pois bem, grandes e preciosas e boas coisas ele fez a favor de nós, os filhos, e por consequência toda a família. E quando o pai erra, eis aí também a expressão de algo que não devemos fazer, a fim de nos tornarmos então melhores do que nossos pais. Sermos melhores do que nosso pai não significa dizer que nosso pai foi ruim, mas significa afirmar que ele conseguiu cumprir bem a sua missão. Porque você que é pai e que me assiste nessa hora, sabe que você se dedica ao máximo para dar ao filho muito mais daquilo que você recebeu, a fim de que ele se torne melhor do que você, dando total razão à sua missão enquanto pai. Vejamos o que diz a palavra de Deus na carta aos 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. A Bíblia continua afirmando que Ele é Deus e Pai, o Pai das misericórdias e de toda consolação. Quantas vezes erramos enquanto filhos, mas ainda que o pai reaja com braveza, nunca deixou de liberar um perdão. Quantas vezes erramos como filhos, e ainda que o pai tenha uma decepção profunda, nunca deixa de fechar com uma consolação. Ou seja, o sentimento de acreditar que o nosso erro produzirá em nós uma capacidade de nos tornarmos melhores do que aquilo que éramos antes do próprio erro. Esse é o sentimento paterno. Esse é o sentimento de alguém que está estabelecido por Deus em nossas vidas para ser a autoridade. No entanto, estou falando de pais e até aqui me centrando a fortalecer aquilo que eles são para os filhos. No entanto, é importante que os pais tenham a convicção que o desenvolvimento de toda aquela capacidade que Deus já colocou nas entranhas da nossa existência enquanto pais, só terão a condição de serem plenamente desenvolvidas a partir do momento que nós entendermos que precisamos de um Deus Pai para sermos pais na terra com perfeição conforme os critérios divinos. Precisamos da ajuda de Deus para desenvolvermos bem essa função específica que aquele que é Pai nos condicionou como pais aqui na terra. O Pai do céu quer que nós, os pais aqui na terra, venhamos a desenvolver, segundo os critérios bíblicos, os seus princípios e aplicá-los na vida de nossos filhos, ao ponto de termos uma família conforme sonhamos. Deus é bom. Mas Ele não é somente Deus, Ele é Pai, o Pai das misericórdias, o Pai de toda consolação. O Pai não é tão duro quanto parece. O Pai, muitas vezes, tem um coração de mãe, no amor, no carinho. Apesar da sua postura máscula, da sua voz grossa e muitas vezes de uma face franzida, o coração dele cabe a todos, porque a Bíblia declara
que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o pai, ainda que tenha de 1 a 2 a 3 a 6 filhos, ele os ama de forma igualitária, porque ele não faz acepção de pessoas. Deus, o Pai, não faz acepção de pessoas. Logo, o nosso Pai não faria então, pois, acepção de seus filhos. Ama-os de forma igualitária. No entanto, um filho, para aproveitar ainda mais todo o potencial de seu pai, é preciso estar próximo dele. Quanto mais o filho estiver próximo do pai, mais o pai conhecerá o filho conhecerá o pai, e ambos poderão usufruir da capacidade de cada um deles. Deus, ele é fiel. Eu quero fazer com você ainda uma leitura bíblica contida no livro de João, o capítulo 10, o versículo 30, que diz: Eu e o Pai somos um. Essa é uma fala de Jesus. Jesus era um com o Pai. Assim como você, filho, tem que ser um com o Pai. Logo, se Jesus era um com o Pai era um para com ele. Muitas vezes abrimos mão do Pai e perdemos uma série de vantagens, melhor dizendo, de possibilidades de qualificarmos a nossa vida. Quando nós abrimos mão do Pai, nós perdemos muitos critérios da nossa existência e deixamos de usufruir da experiência do Pai, do bom conselho do Pai, da segurança do Pai, da provisão do Pai, em suma, de tudo aquilo que o Pai é. Filho, valorize o Pai. Existe um mandamento bíblico que diz: honre pai e mãe, e lhe serão acrescentados longevidades de dias. Não despreze o seu pai que ficou velho. Não despreze o seu pai que é de idade avançada. Honre-o sempre. Esteja ao seu lado, e você viverá também por consequência uma promessa divina, a saber, longevidade de dias. A única convicção que temos nessa vida é que morreremos. No entanto, quanto mais retardar essa condição, melhor é para cada um de nós, sejamos sinceros. Mas se você honrar o seu pai, você tende a ter por acrescentado na sua vida a longevidade de dias. Enfim, pai, uma herança eterna. Paternidade, uma das verdades da vida do nosso Deus Todo-Poderoso. Que você possa ter compreendido isso. E em torno disso, possa, ao longo dessa semana e no final da próxima semana, naquele grande almoço de família, reunir-se com o seu pai e viver junto dele essa data especial, entendendo você que é filho homem, que você tornar-se-á também um pai, e o modelo do seu pai hoje para você enquanto filho levará você a uma capacidade de um bom desenvolvimento paterno quando você se tornar um pai. Pai, instituição e desejo de Deus. Que a palavra de Deus possa ter fortalecido não somente os pais, quanto também os filhos que me ouviram nesse tempo. No entanto, o nosso programa ainda não terminou. Voltamos logo mais, dando-lhes alguns recados e fazendo uma oração com você também. Mantenha-se aí, vale a pena ele estar conosco. E até mais. Deus o abençoe. Louve ao Senhor, Ele preparou um futuro de sucesso e bênção pra você. Há um só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Chegou a novidade que toda a região estava esperando. Toda a expectativa valeu a pena. Novo Jornal Hora do Sul, o melhor jornal da região agora de cara nova.
Tudo novo, nova marca, nova diagramação, novos colunistas, novo conceito editorial. Apenas uma coisa não mudou: a qualidade e o compromisso com a verdade e com o leitor. Novo jornal Hora do Sul. Você vai se surpreender. Glória ao Senhor! Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você! Graças a Deus, estamos no encerramento do nosso programa de hoje. No entanto, quero passar para você uma curiosidade social. Você sabia que em 14 de agosto de 1953 foi estabelecido no Brasil o Dia dos Pais? Desta data até então, ficou estabelecido então que sempre no segundo domingo de agosto, no Brasil, iríamos comemorar o Dia dos Pais. E assim segue, mas todo dia é dia de sermos bons pais. Querido, o programa Voz de Deus ele é mantido pela SENGE, a Comunidade Evangélica Nova Jerusalém. Como é de costume em nosso programa, na tela transcorre o nosso endereço geográfico, o nosso número do telefone para que você possa fazer contato conosco se pensar ser necessário, e também o nosso endereço eletrônico para que você navegue em nossa página na internet e conheça em detalhes o nosso trabalho. Temos cultos, quarta-feira, 19h30 o culto da Vitória, sábado, 20 horas, o Atitude Jovem, o culto dos jovens aqui na igreja, e domingo, a grande celebração da família, a partir das 19 horas, você é nosso convidado e tê-lo conosco tornar-se-ia um grande prazer. Deixe-me fazer uma oração com você. Deus de amor e graça, obrigado por esse tempo, obrigado por essa semana e esse dia especial que é o Dia dos Pais. E que os pais sejam fortalecidos pelo Pai do céu para que possam desenvolver com graça e perfeição essa grande dádiva que receberam do próprio Deus para viverem em plenitude e amor como família. Eu te louvo e te glorifico por todas as coisas, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Graças a Deus, feliz Dia dos Pais para todos e que Deus os abençoe. E até a próxima edição do A Voz de Deus. Um forte abraço e até lá!